Eu aqui é o Padre Arthur, do Clube de Leitura Mãe Amável, e nesse domingo, nossa reflexão traz um pouco da lição que o nosso Senhor quer passar nesse evangelho, em que ele fala sobre os falsos profetas, que são aqueles que têm aparência de ovelha, mas que por dentro são lobos ferozes. E depois nosso Senhor fala sobre os frutos, né? Que a gente conhece as árvores pelos frutos, assim como a gente conhece as pessoas, boas e más, pelos seus frutos. Eu acho que é interessante a gente utilizar esse evangelho como pretexto para falar um pouquinho sobre a questão das aparências. A gente vive num mundo de aparências, numa cultura do filtro, né? Para usar um termo aí de rede social. A gente, antigamente, né, a mídia, quando a gente falava de mídia, a gente pensava na grande mídia, ou seja, na televisão, nos jornais, e a gente sabia que essas mídias tinham um certo poder de manipulação, ou seja, de um poder de mentir, né? E esse poder foi transferido, assim como a mídia também foi transferida de certa maneira, para as mãos das pessoas em geral, né? Ou seja, hoje nós temos as redes sociais em que cada um é sua própria mídia, né? Ou seja, eu mesmo estou aqui gravando um vídeo para vocês, né? Eu não preciso da televisão para fazer isso, eu não preciso de nenhum canal, digamos, muito grande para fazer isso. E nós sabemos muito bem que todo mundo que tem essa capacidade pode também, por diversos meios e cada vez hoje cada vez mais facilmente, manipular aquilo que está mostrando, né? Então, as pessoas fazem muito isso. Se as pessoas mudam as aparências, a própria aparência física, as pessoas fingem uma realidade que não existe. E isso não só nos influenciadores, né? E eu falo aqui, influenciadores vale para, né, todos os tipos, desde esses influenciadores mais mundanos, passando por influenciadores religiosos, ou seja, qualquer pessoa que tem esse poder de atingir muitas pessoas, né, e, de certa maneira, formar a opinião dessas pessoas. Mas isso vale também para as pessoas simples, as pessoas que não têm pretensão de influenciar muita gente, só quer mostrar um pouco da própria vida. E mesmo essas pessoas utilizam com muita frequência esses meios de manipulação e mentira. A maioria das vezes sem maldade, mas acaba sendo, né? Mentira. Então as pessoas mostram uma coisa que não é, né? Mudam a própria aparência, mostram da vida, ou seja, elas querem passar a impressão de que está tudo sempre muito bem, muito bom, muito bonito, né? Mostrando parcialidades, né, para induzir as pessoas a acreditar numa coisa que não é. E cada vez mais é assim, ou seja, no século XX tinha uma ideia, né, até o Gabriel Marcel, que é um filósofo da época, fala disso, de que o ter estava tomando o lugar do ser, ou seja, as pessoas valiam aquilo que elas tinham, mas essa ideia é muito consumista. Isso ainda existe, mas cada vez mais a gente vai passando por uma cultura do parecer, em que o parecer vai sendo mais importante, às vezes, até do que o próprio ter e muito mais do que o próprio ser. E isso vai contra o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem de autenticidade, de verdade. Cristo disse a Pilatos que ele veio dar testemunho da verdade. E isso vale, né, para todo mundo, mesmo para nós que buscamos, né, a Deus, né, para a gente que busca a santidade, né, é muito fácil a gente cair num atalho de, ou seja, criar uma aparência de santidade, uma aparência de piedade, né, e a gente deve fugir disso, ou seja, tem que ser tudo, em nós tem que ser tudo autêntico, tem que ser tudo verdadeiro, né? Não adianta, né? Não adianta a gente criar uma falsa vida cristã, uma aparência de vida cristã. Diante do juízo de Deus, quando a gente morrer, né, a gente se coloca, né, como Platão falava, né, ou seja, a gente se coloca nu diante de Deus. Nu em que sentido? Ou seja, tudo aquilo que nos cobre cai por terra
essas aparências que nos cobrem caem por terra. Só aquilo que é verdadeiro continua. E é isso que a gente deve buscar criar em nós, criar verdade, né? Ou seja, criar santidade de verdade, né? Ou seja, não que a gente crie a santidade, mas ou seja, permitir que Deus faça isso em nós de verdade. Então, eu acho que a grande reflexão para esse domingo é essa, ou seja, a gente não ceder à tentação das aparências. De forma especial, vocês que são mães, né, fazer isso. Porque, olha só, existe, e a gente escuta isso também com frequência, existe o risco de vocês conduzirem, todo mundo sabe que tem que dar exemplo para os filhos, só que o exemplo tem que ser autêntico, porque se vocês só fingirem serem bons exemplos, uma hora seus filhos vão perceber que era aparência, e isso vai causar neles decepção e revolta. E tudo aquilo que vocês queriam transmitir vai produzir o efeito contrário. Então, sejam pessoas verdadeiras, né? E assim vocês vão ter muito mais chance de conseguir produzir também cristãos verdadeiros nos filhos de vocês. Então é isso, né? Que vocês e que nós possamos ser sempre pessoas autênticas, verdadeiros cristãos, né? Pessoas que não cedem a essa onda de falsidade, de aparência do mundo, mas que sejamos verdadeiros, né? E cooperadores da verdade que é Cristo nosso Senhor. Amém. Deus abençoe.